Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lissander, não o Fábio. Eu que estou com você hoje aqui e com o pastor Naaman para mais um episódio do podcast do Naaman Mendes. Esse é um espaço sobre fé, sobre a vida real e perguntas difíceis que às vezes a gente não quer fazer, mas elas são feitas aqui e respondidas aqui também, sem filtro da tradição religiosa, mas com coragem. E hoje nós estamos no 5º episódio da série Seguir Jesus, com o tema Dificuldades para Seguir Jesus. Você tem dificuldade para seguir Jesus? Será que nós temos dificuldades para seguir Jesus? Vamos conversar sobre isso, né, pastor Nama? Exatamente, Elissander. Acho que todos nós, né, em meio a tantas pressões que a gente encontra, em meio a tantas vertentes, né, que nos chegam de propostas tão diferenciadas nesse mundo que a gente vive, todos nós enfrentamos, né, às vezes de uma forma mais pessoal, às vezes de uma forma mais do nosso entendimento, né, do que é realmente seguir Jesus, né? E por falar em seguir, você ainda não segue o pastor Naaman no Instagram, na rede social dele e também no YouTube, vai lá e segue pastor Naaman Mendes, está lá como Naaman Mendes e no YouTube Naaman Mendes Oficial. Bem, e hoje esse tema é tão necessário, né, para a gente conversar. A gente estava falando isso antes de começar o podcast, que é um tema fundamental, mas que ele está sendo, parece que cheio de nuvens escuras, que não dá para ver direito claramente o que significa isso, seguir Jesus na prática, no dia a dia. E será que é só culpa da nossa correria, as nossas dificuldades para seguir Jesus? Será que é por causa das tentações? O que tem mais de mais profundo nos fatores que nos dificultam seguir a Jesus? A verdade é que seguir a Jesus nunca foi fazer um passeio turístico. Jesus nos chama para uma vida plena, uma vida desafiadora diante desse mundo. E o que recursos ele nos dá para isso? E o que ele nos ensina para viver essa vida plena no dia a dia? Ele já nos avisou sobre isso, né? No mundo tereis aflições. Então nós sabemos das dificuldades que nós vamos enfrentar, mas também temos caminhos, temos soluções, temos nuances e temos direcionamentos de Cristo para essa jornada, né? Mas será que a gente está tentando seguir do nosso jeito? Será que a gente está tentando criar atalhos para seguir Jesus? São perguntas que a gente vai ter. Acho que quando eu era jovem, né, ainda usava um aparelhinho chamado Tom-Tom. Tom-Tom? Esse era um... Esse eu não conheço. Ele é bem antiguinho. Ele precede ao GPS, ao Waze, né, a esse tipo de orientação que a gente tem hoje, né? Era um aparelho e ele, vamos dizer assim, ele continha todos os mapas, né, das estradas, das rodovias. E eu usava, aqui no Brasil, uma vez eu estava indo para o Rio de Janeiro com um grupo de amigos e, para falar a verdade, nós estávamos indo assistir um jogo de futebol, né? E era minhas férias e tal, né? Então eu juntei lá uns 2, 3 parentes, né? E fomos assistir um jogo. Eu acho que era um Fla-Flu. Opa! E nós resolvemos que a gente ia um dia antes, né? A gente ia dormir lá e tal, no outro dia nós íamos no Maracanã. E começamos a usar esse aparelhinho que era tipo assim, ele dava a rota pra gente. Só que ele não tinha uma atualização muito apropriada, né? Instantânea como é hoje. E aí a gente terminou entrando numa favela, né? Só que nós percebemos que a gente estava entrando na favela logo no início, né? E aí eu estava dirigindo, né? Eu resolvi voltar, né? Aí eu voltei, mas eu fiquei com muito medo, porque esse aparelho ele errava, né? Porque ele não era atualizado. Uma vez também, com esse mesmo aparelho, eu fui levar um amigo que foi me visitar, até uma pessoa muito, muito importante aqui da cidade, de Maringá. Eu morava em Boston, né? Na região de Boston, e mais exatamente numa cidadezinha chamada Medford, né? E nós estávamos a 350 milhas de Nova York, né?
E aí eu resolvi levá-lo para o aeroporto no dia do voo dele. Então eu saí de madrugadinha de Boston e pegamos a estrada, né? Uma estrada muito boa, muito tranquila. Só que quando eu cheguei em Nova York, ao invés dele me levar para o aeroporto Kennedy? JF Kennedy, ele me levou para uma rua chamada JF Kennedy. E eu não percebi. Graças a Deus, nós estávamos bem adiantados em relação ao voo, né? Eu iria passar o dia com ele ali nós íamos deixar o carro no aeroporto, né? E íamos dar uma volta na cidade de Nova York e voltar para o aeroporto. Então aí eu consegui chegar no aeroporto ainda em tempo, e ainda deu tempo para a gente sair, porque o voo era à noite, né? Então, às vezes a gente determina uma rota para a vida da gente e a gente acha que a gente está seguindo aquilo que é o correto, né? Sim, que é o sim. bom, e a gente não conta com essas dificuldades, né? que a gente possa ter na vida. E é interessante essa história que você conta, pastor Namar, porque assim, o nome era o mesmo, mas os lugares eram totalmente diferentes. O nome do aeroporto e o nome da rua, né? Exatamente. E acontece muito hoje isso, né? E isso eu acredito que no momento que nós estamos vivendo na igreja, esse é o risco, né? A gente pode estar seguindo algo que tem o nome de Jesus e não ser exatamente Jesus, e a gente, inclusive, daí começa a encontrar algumas dificuldades, né? Para segui-lo, porque a gente pode ficar um pouco confuso nesse processo. Bem, por falar em seguir, eu também fico pensando muito, né? O que significa seguir a Jesus no dia a dia? Então, assim, porque uma coisa é a gente falar de seguir a Jesus como uma categoria teológica, uma coisa, né? Assim, tão grande que você não consegue ter algo palpável. Mas pensando no dia a dia, eu gosto muito daquela cena de Jesus chamando os seus primeiros discípulos, em que os pescadores estão ali no trabalho, né? Ele chega e ele chama, depois de um processo ali de revelação de quem ele é, ele chama e eles então vão segui-lo, deixando tudo, né? Deixando as redes, deixando tudo, segui-lo para ser como se fosse pescadores de homens. Uma das dificuldades que a gente tem, eu acredito, Lissandro, que é você, quando a gente começa a vida cristã da gente, a gente não imagina, né, as dificuldades que a gente vai ter, né? Claro. A gente começa e geralmente a gente começa, o início da vida cristã da gente é um momento de muita paixão, né? E a gente não compreende que seguir Jesus é um processo contínuo de crescimento, de Sim. conhecer Deus, né? E isso vai impedindo a gente de viver uma vida, vamos dizer, mais dinâmica, né? Hoje eu olho para trás, para a minha vida, né? E eu percebo que naquela época era muito mais fácil, vamos dizer assim, porque os pecados que eu tinha eram tão visíveis e tão manifestos, né? Que era mais fácil de eu detectar, né? E que era mais fácil de perceber. Eu posso dizer assim, eu posso dar um exemplo, né? Era muito mais fácil as pessoas saberem que eu era um pecador, né? Pela minha, vamos dizer assim, pelo meu jeito por exemplo, tinha algum vício, né? Então, fumar, né? Comportamentos externos. Comportamentos externos. Então, era muito mais fácil as pessoas olharem, né? E naquela época, a concepção do que era seguir Jesus era extremamente comportamental, né? Sim. Então, no meu caso, por exemplo, por incrível que pareça, né? Eu era bem cabeludo, né? E aí, eu já contei isso aqui outras vezes, né? E eu me converti e eu mantive a cabeleira aí durante uns 6 meses, continuei do mesmo jeito que eu estava, né? Era um cabelo bem encaracolado, né? Um cabelo assim, uma mistura de cabelos encaracolados com cabelos lisos da indígena, e eu sou um brasileiro típico, mestiço, né? Então o cabelo grande ele era bem encaracolado. E daí, quando eu fiquei esses 6 meses, as pessoas na igreja que eu frequentava, eles me olhavam com muita desconfiança. Mas aí um dia a pessoa que me discipulava conversou comigo e falou que
que realmente diante de Deus aquilo não tinha problema, ele era um jovem também, né? Mas que ele achava que a comunidade não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, né? Ele, por ser mais jovem, ele entendia claramente que eu estava tendo uma experiência com Deus, crendo em Jesus, uma mudança de vida. Aí ele falou assim, olha, eu acho que você devia dar uma cortada aí, dar uma ajeitada aí no look, né? E para os irmãos entenderem melhor, né? E eu, então, pela forma com que ele explicou aquilo para mim, eu resolvi ceder, né? E daí, no primeiro culto que eu fui com o cabelo mais socializado ao grupo, né? Eu entrei assim na igreja, rapaz, aí o pastor no final do culto, assim, ele falou assim, irmãos, nós estamos muito felizes, nós temos aqui um amigo, um jovem que tem frequentado a nossa igreja aqui e finalmente, graças a Deus, agora ele se converteu mesmo, e nós esperamos que logo ele se batize aqui na igreja. Você tinha cortado o cabelo. Eu tinha cortado o cabelo. Então, à medida que a gente vai entendendo, né, o que é Cristo, quem é Jesus, quem é Deus, outros pecados começam a ser revelados em nós, né? Então, por exemplo, eu era um jovem muito, vamos dizer, certamente, hoje eu olho e falo, puxa vida, eu era tão rápido, tão agressivo nas minhas conversas, né? Nas minhas respostas, nas minhas atitudes com as pessoas, que hoje eu vejo que eu pequei muito, né? Sim. Naquele período. No Mas falar, eu né? só fui perceber isso depois de um certo tempo de caminhada na vida cristã, quando eu descobri que o Cristo ele não gritava, né? Até um texto bíblico que fala isso, que ele não gritava nas praças, né? Mas que a sua voz era suave, era mansa, era calma, né? Então eu queria ser parecido com Jesus, e o processo de discipulado é esse, é você se tornar parecido com Jesus cada vez mais, e isso é um processo de mudança interior. Então no começo é mais fácil porque você detecta esses pecados externos, mas à medida que você vai vivendo a vida cristã, você vai percebendo que esses pecados interiores que se manifestam às vezes em lugares escondidos, né? Às vezes na casa da gente, né? Como essa gritaria, né? Você ofender as pessoas sem se dar conta, fofoca, né? Esse tipo de pecado, ele pode ser camuflado, ele pode ser escondido, mas à medida que você conhece a Deus, você vai percebendo, né? Que essas coisas mais secretas, mais dos porões da alma da gente, vão sendo manifestos à medida que você vai para a palavra de Deus e vai compreendendo quem é Jesus. E isso é a beleza do Evangelho, porque ele trabalha o coração da gente de forma bonita, saudável, suave, como o próprio Senhor promete, né? Sim. A gente não é agredido, não é violentado. Deus não gera em nós nada que proceda e que nos prejudique. É sempre para nos ajudar, para nos fazer crescer. Aí vem outros pecados mais íntimos que vão se manifestando e a gente vai percebendo. Exemplo, Paulo diz que de todos os pecados dos 10 mandamentos, ele conseguia cumprir todos, mas havia um que ele não cumpre. Está lá em Romanos capítulo 4. É a ambição. Então, esse é um pecado que demora mais para a gente se dar conta, né? A não ser que haja alguém que esteja me vendo agora, esteja ouvindo isso. Talvez essa pessoa que está me vendo ou está me ouvindo, ela vai pensar assim, puxa vida, eu sou um cristão e às vezes eu me confronto com essa ambição, né? Essa ambição pelo dinheiro, a ambição pelo poder, a ambição de querer ser melhor que os outros, ser maior que o outro, né? E isso é algo que nos leva a muita ansiedade, muito pecado, né? Porque você começa a desejar isso e às vezes essa ansiedade te leva a cometer outros pecados, né? Porque a ansiedade em si e a própria ambição em si, dependendo do padrão que ela está, né? Ela não seria pecado, né? Então, você desejar, né?
A própria palavra de Deus diz assim, por exemplo, aquele que aspira o episcopado, que é uma posição religiosa na igreja, ele boa coisa ele faz. Sim, sim. Agora, quando você aspira, por exemplo, não só o seu sustento, mas você aspira mais, e através dos meios ruins, negativos, então no caso do dinheiro, por exemplo, você aspira dinheiro e você usa meios corruptos, meios inadequados, você humilha os outros, você explora as outras pessoas, você humilha os outros seres humanos, isso é um pecado. E há muitos que demoram um pouco para perceber isso e assumir isso como pecado e começar a trabalhar contra isso. É por isso que o evangelho é uma loucura, porque muitos sabem disso e não abrem mão disso. Eles continuam com essa ambição no coração. É isso que Paulo dizia, falou, olha, essa é uma luta constante que eu tenho que ter, né? Que todos têm que ter, né? Todos nós. Então, esse é o processo discipulado, é à medida que a palavra de Deus vai entrando no seu coração e te transformando. Muito bom. Bem, você que nos acompanha, que está acompanhando esse podcast, já percebeu que a gente não está querendo trazer palavras óbvias, frases de efeito, mas ir mais fundo nesse processo do Espírito Santo em nossa vida. O pastor Naaman compartilhou um pouquinho aqui da sua história, da sua experiência, e a gente pode aprender como que o trabalho de Deus começa de dentro para fora, né, pastor? E vai gerando um processo de discipulado do Espírito Santo em nossa vida, né? Agora, pastor, você compartilhou um pouquinho da sua história, mas você não respondeu uma pergunta, que é a seguinte: qual que foi a sua grande dificuldade como você decidiu seguir Jesus? Então, inicialmente a minha grande dificuldade não foi comigo, foi com o meu ambiente que eu estava vivendo. O seu ambiente, né? Primeiro porque eu vivia num ambiente que não era cristão, né? Universidade, ambiente estudantil. Então, o que aconteceu? Eu não tive assim uma rejeição imediata, né? Porque, de fato, eu tinha relacionamentos muito bons, eu sempre fui uma pessoa de bons relacionamentos, então mesmo com aqueles, na época a gente chamava de bicho grilo, né? Aquele pessoal do fumacê, né? Que a gente aqueles com os cabelos encaracolados também. Então eu não tive muita dificuldade, porque essas pessoas, elas não têm preconceito com nada, né? Mas à medida que eu, por circunstâncias, e aí a minha mudança de vida foi me afastando daquele mundo, eles naturalmente também foram me deixando meio de lado, né? A margem. E aí eu fiquei num período em que eu não sabia o que eu era direito, né? Aí eu fui para a igreja, né? Aí na igreja eu comecei a ter muita dificuldade, porque eu tinha uma linguagem que não era a linguagem da igreja, eu tinha um comportamento que não era o comportamento da igreja, eu tinha maus hábitos, né, vamos dizer assim, que não eram os hábitos da comunidade. E, naturalmente, as pessoas também se fechavam e tinha uma certa reação negativa. E eu fiquei mais ou menos assim, como se eu fosse um sapo-pombo. Eu não sei se você já ouviu. Como que é o sapo-pombo, gente? Esse eu não conheço, o sapo-pombo. O sapo-pombo é aquela pessoa que não sabe se ele é verdadeiramente um cristão ou se ele é uma pessoa do mundo, né? Ele fica meio descaracterizado. O crente Raimundo também? Um pé na igreja, outro no mundo? É, mais ou menos isso. Então, o sapo-pombo é o seguinte, né? Diz que havia um sapo que ele tinha muita vontade de voar, né? E daí ele ficava tentando sair, né, do poço que ele ficava, e ele olhava para cima e ele via só uma luzinha lá. Aí ele foi pulando, foi usando os outros sapos. Aí quando ele pulou, né, ele conseguiu sair do poço. Aí ele ficou do lado de fora, e do lado de fora ele começou a ver uns pássaros, né, voando, né, eram os pombos, né? E ele olhava, ele falava, puxa, como eu gostaria de voar, como eu gostaria de voar. Aí apareceu um gênio, né, e perguntou para ele, o que você gostaria? Ele falou, eu queria voar. Aí o gênio fez a mágica e falou, você vai voar. E ele voou, né? E ele falou, na hora que ele falou para o gênio, ele disse assim, olha, eu quero voar, eu só não quero perder a minha boquinha. Que não era pequena. Não era tão pequena assim.
Aí ele voou, né? Quando ele começou a voar e tal, as asas cresceram um pouco, ele começou a voar. E você sabe que as aves, elas voam em grupo, né? Aham, aham. Aí ele foi, Tem uma voou. simetria, assim, né? E ele entrou no meio dos Nasci- pombos lá, né? Aí ele começou a voar com os pombos olhavam assim para ele e ficava, talvez os pombos, né? Pensando, mas o que esse cara tá essa fazendo figura? aqui? Quem é essa figura? Ele não é pombo? Né? E ele começou a perceber isso. Ele não conseguia voar direito porque a formação biológica dele não permitia isso, né? A boca muito grande, o ar entrava pela boca e atrapalhava muito. Aí ele falou: acho que eu vou desistir de voar. Aí ele voltou. Aí ele saiu lá do voo dos pombos e voltou lá para a caverna onde estavam os sapos. Quando ele entrou lá no poço, aí os pombos olhavam para ele e falaram: mas quem é esse cara aqui? Cheio de asa e com essa bocona, né? Se perdeu, né? Aí ele se perdeu. A sua Então, identidade. quando você fica nesse processo na sua vida cristã e você não sabe o que você é realmente e você não está tomado pela graça de Deus e você não começa a compreender quem é Jesus, você perde sua identidade. Porque nem toda comunidade, ela, vamos dizer assim, ela ensina de fato o que é ser uma pessoa transformada pelo Evangelho. Ela se limita, às vezes, a trabalhar só esses aspectos externos, que eles são importantes, claro. Sim, sim. Não existe fé cristã sem ética, sem comportamento moral, né? Sem atitudes comportamentais que revelem que você crê em Jesus. O bom senso, o equilíbrio, né? A não dependência de determinados ídolos. Fruto do Espírito, né? Que é uma coisa que você já tem falado nos podcasts. Então, quando a pessoa vive dessa forma, ela perde um pouco a identidade. Quando você começa a ensinar de fato quem é Cristo e o propósito dele na vida, aí as coisas começam a mudar e a gente começa então a ter uma transformação de dentro para fora. Sim. E senão você vai ser um eterno sapo-pombo. Uma hora você está lá dentro da caverna junto com os sapos, em outro momento você vai estar tentando voar junto com os pombos. E isso não vai dar certo. Porque aqueles que são de Cristo, eles têm uma mudança que sai de dentro e transforma o caráter, transforma a fala, transforma o jeito de viver, transforma o sorriso dela, o olhar dela, né? Então tudo se transforma na vida de alguém que de fato conhece Jesus. Sim, e você vai entendendo a sua própria identidade nesse processo que Jesus traz para você, né? Você deixa de ser aquela metamorfose ambulante, como diria Raul Seixas, né? E entende o seu papel no mundo. Agora, pastor, nós estamos falando sobre dificuldades, certo? Para seguir a Jesus. Quais são essas dificuldades, esses caminhos, né, que tornam difícil essa jornada com Jesus? Hoje em dia, você tem algumas coisas que você quer compartilhar sobre isso, né? Em termos de dificuldades. Olha, acho que a primeira, né, é a gente achar que a gente já é bom o suficiente, né? A gente acreditar que a gente... Não, eu já criei em Jesus e isso me basta, né? Uma autossuficiência, né? É uma autossuficiência, achar que você vai agradar a Deus a partir do seu esforço próprio, né? Você começa a seguir o Evangelho, né? Ou achar que você está seguindo o Evangelho a partir da sua própria energia, né? Você vai até um certo ponto, você consegue isso, depois você não consegue mais, porque você de fato não crê ou não está crendo, ou você não compreendeu a totalidade do Evangelho, não tem consciência do que é crer em Jesus. E isso de fato vai gerando na gente uma certa dificuldade. É tentar viver, às vezes, de uma forma correta para buscar e ter a salvação. A salvação, ela não envolve só essas questões da eternidade, né? Sim. Porque muitos acreditam que eles tendo Jesus, eles estão salvos, né? Eu estou salvo. Tá tudo certo, um dia eu vou estar com Deus, a vida... Eles não percebem que o fato de você crer na eternidade tem implicações na sua vida. No presente, né? No nosso presente, né? Então a gente começa a seguir as regras, né, para garantir essa eternidade. E esse é um dos grandes problemas, porque aí cada comunidade vai impor as suas tradições às pessoas,
vai colocar os mandamentos que ela quer. Ou seja, tem muita gente que confia mais em si mesmo do que propriamente ou segue essas regras, as leis, né, do que propriamente segue o evangelho. Então eu diria assim, né, que quem segue essas regras cristãs, eles estão longe, né, daquilo de compreender, segue no sentido de não incluir o Senhor no processo. Eles estão baseando a fé dele em regras e méritos próprios, e não naquilo que Cristo fez na cruz. Isso gera orgulho nas pessoas, se tornam, eu sou mais crente que o outro, eu sei mais que o outro, eles se colocam como superior às outras pessoas, e gera também culpa, porque ninguém consegue cumprir todas essas regras que as igrejas impõem, né? Então, ao invés de trazer arrependimento para elas vão gerando um processo de orgulho. Até existe uma tendência quando é assim, por exemplo, algumas igrejas, elas ensinam que determinados alimentos elas não devem, que as pessoas não devem comer, por exemplo. Mas o sujeito, às vezes, tem uma compulsão alimentar que ele não resiste a uma costelinha de porco, por exemplo, né? Ele não resiste. Aí ele vai lá e na hora da oração, né? Isso a gente... Na hora da oração ele aproveita e tira um pedacinho para ele, né? Ele tira um pedacinho, ou quando ninguém está vendo, né? E depois ele entra num processo de culpa, porque ele não entendeu que o evangelho ele não dita regras desse tipo, né? Ele chama as pessoas a um bom senso com relação à alimentação, por exemplo, a um equilíbrio, uma disciplina. O evangelho ele trabalha isso no nosso coração, mas é de dentro para fora, né? Porque se não houver consciência de que, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem dificuldades com a alimentação, que tem uma certa compulsão para isso, se ele não compreender que o alimento dele é Cristo, né, que ele tem que descansar em Cristo, que ele tem que buscar o Senhor para diminuir aquele desejo de comer determinados alimentos, ele nunca vai compreender e não vai mudar, né? Porque essas regras, elas não geram arrependimento, elas não geram humildade nas pessoas, quebrantamento. É o contrário. Elas vão impondo às pessoas não, eu consegui, eu sou um cara que consigo não comer, né? E gera esse sentimento de esconder, de hipocrisia nas pessoas, né? Eu estou falando de um pecado que eu diria bobinho, né? E que não é necessário. Isso também, quem segue esses regulamentos da lei, ele peca, né? Porque ela aponta erro, mas não transforma. Você começa a apontar o erro dos outros, você começa a usar, se você é uma pessoa que tem uma certa influência, você começa a usar isso para diminuir as outras pessoas, né? Enquanto que o evangelho, ele trabalha com o perdão, com a cura, com a transformação do outro. Então, quando você conversa com alguém e você é um cristão verdadeiro, você percebe que aquela pessoa está tendo uma dificuldade, você vai pela graça de Deus, né? No sentido de ajudá-la, de levá-la a compreender, né, a mudança que ela precisa ter na vida. E essas pessoas tentam alcançar Deus não através de Jesus, mas através do seu comportamento exterior, enquanto Deus nos alcança através de Jesus e pela graça. E o contraponto também é verdadeiro. Se você começa a viver uma vida baseada na sua performance religiosa, na maneira como a sua moralidade, independente de Cristo, você está fazendo uma afronta direta ao sacrifício de Cristo na cruz, né? Porque ele é exatamente o contrário, né? Lissander, acho assim, né, que uma das tentativas mais comuns da fé que as pessoas usam para seguir Jesus, então, é usar a sua própria carne, né? Tentar seguir Jesus à sua maneira, né? Seus próprios esforços, sua vontade, suas emoções, sua lógica, sem uma verdadeira rendição ao Espírito de Deus. Como é que isso é para você, na sua experiência? Como é que você vê aí essa questão, né,
esse jeito que as pessoas têm hoje de seguir a Jesus a partir da sua percepção da vida e não da percepção do evangelho, né? Ao invés de se render assim ao Espírito de Deus e falar, Senhor, como é que você olha isso? Como é que você vê? Você é um jornalista e lida também com essas questões, né? Eu acho que pensando no contexto atual, né, da nossa sociedade, a gente vive uma cultura do desempenho, da produtividade. A gente vive uma cultura do impacto imediato, do mito do sucesso pessoal. Isso conta muito pra gente hoje em dia, né? E a gente acaba transferindo essa mesma lógica, que não é cristã, para a vivência cristã, né? Então, a gente acredita que pode ter o controle sobre as coisas, porque a gente teve bons estudos, a gente tem recursos, a gente tem habilidades para falar em público, para convencer, né, para produzir. Então a gente vai sendo seduzido por essa nossa capacidade de entregar para a sociedade coisas boas. E quando a gente pensa sobre a fé cristã, ela é exatamente, a sua natureza é exatamente contrária a essa lógica. Que a natureza da fé é uma natureza da entrega, da confiança no outro com letra maiúscula, em Jesus. Então quando você entrega para ele, você começa a viver uma vida em que você não é o centro, mas ele sim é o centro, mas não é um centro que se isola da gente, é um centro que conecta a gente com o centro, né? Como se estivesse numa órbita ali, né? E aí você está percorrendo a periferia dessa órbita e aí ele te conecta e você vai para o centro da órbita. Então, quando a gente fala sobre essa questão de vencer com a nossa própria força, com a carne, com nossos próprios esforços, né? Inclusive tem a palavra esforço, hoje parece que é uma palavra sagrada, né? O esforço, né? Esforço pessoal para emagrecer, esforço pessoal para ganhar dinheiro, esforço pessoal para conseguir novos seguidores, né? Tem até a famosa frase, né, do Obama, né? Yes, you can. Sim, nós podemos, né? Exatamente, que vira também um jargão político, né? Você pode, né? Você pode. Você é poderoso, você... Então, isso aí, essa lógica, na minha opinião, ela é totalmente contrária à lógica da fé cristã. Não que a fé cristã não nos fortaleça, né? Não nos faz encontrar força, mas é uma consequência, né, dessa entrega. Né? Acho que aí é a questão da dependência de Deus, né? Exatamente. Acho que as pessoas confundem um pouco. A força humana, ela tem a ver com a sua energia, com a sua capacidade, com a sua habilidade, com o seu limite, né? E aí a consequência disso, por incrível que pareça, né, mais irônico que seja, são almas cansadas. Nós estamos cansados, né? A sociedade está cansada. E nós cristãos estamos cansados. E aí Jesus fala, vinde a mim, vocês que estão cansados, né, que eu vos aliviarei. Mas não é porque a gente está fazendo um justo esforço. Às vezes é um esforço injusto. Parece-me que o que acontece é o seguinte, é colocado sobre nós, pela cultura, pela sociedade, que a gente tem que ser o número 1 em tudo, né? Exato. E isso não é verdadeiro, né? Enquanto o evangelho, ele nos chama, não para a gente ser o número 1, né? Ser o cabeça, né? Aliás, a Bíblia diz, por exemplo, que em relação à igreja só há um cabeça. Só né? um cabeça, Cristo, exclusivamente. E a Bíblia diz que ele é o Senhor do mundo, da história, né? E as pessoas não se dão conta disso. Então, o que vai acontecendo? É que a sociedade impõe determinadas perspectivas de vida para você que necessariamente não nos torna felizes, né? E ao contrário, ou pessoas satisfeitas, né? Então aí nós nos tornamos pessoas muito insatisfeitas porque a gente começa a buscar um jeito de ser reconhecido e aceito pela sociedade. E isso implica em você abrir mão de determinados princípios e valores cristãos para atender esses objetivos da sociedade, ou aquilo que a sociedade está dizendo para você. Então, eu vou dar alguns exemplos. O que é ser um bom pai do ponto de vista da sociedade de um modo geral?
é você suprir a sua família com conforto. Isso. Material. Material, né? E esse conforto, ele vai além, né, de qualquer possibilidade que você tenha de alcançar. Então, Sim. vou dar exemplos, né? Se você tem uma boa casa, uma casa onde você desfruta de um bom espaço, então a sociedade, através dos meios de comunicação, ela vai impondo a você e exigindo que você tenha uma casa melhor, maior, né? Porque o teu vizinho tem. Você começa a competir, porque aí também entra uma questão de imagem para as pessoas, né? É verdade. Aí você começa a usar esses símbolos da imagem para você viver a nível familiar. Então você passa essa pressão cultural sobre você, você vai passando isso para sua família. E aí você começa a se desesperar para querer cada vez mais você ganhar mais, ainda que você já tenha um nível bom de vida, razoável de vida. Então isso vai provocando nas pessoas um nível de ansiedade muito alto. Isso. Né? E esse nível de ansiedade, ele vai adoecendo as pessoas. E as pessoas não se dão conta. É por isso que há tanta gente deprimida, gente adoecida, porque elas não percebem, né, que elas estão sendo conduzidas por uma pressão cultural e social, mas elas não estão sendo conduzidas pelo Evangelho. Aí eu respondo para você por que não. É porque no Evangelho, Filipenses 4, por exemplo, ele ensina que a gente deve lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Ele ensina que a gente deve se alegrar sempre no Senhor. Então, se eu não tenho uma casa de 300 metros, de 400 metros, mas eu tenho uma de 200, né, vamos dizer, ou de 100, ou de 50, eu devo ter um coração grato a Deus. Eu devo agradecer a Deus. Eu sei que isso é contra tudo que está sendo proposto aí no Evangelho para as pessoas, né, por uma grande parte aí das igrejas. Mas é isso que você tem que ter no seu coração. Eu tenho que ser grato pelo que eu tenho, pelo que Deus tem me dado, pela capacidade que Deus tem me dado, pela inteligência que Deus tem me dado. Eu tenho que ser grato. Eu não preciso ficar desesperado por causa disso. Eu não preciso ter ansiedade por causa disso. E isso não quer dizer que você não tenha que ter responsabilidades, nem que você não tenha que cumprir os seus compromissos com a sua família. Sim. Mas que você vai viver com um coração grato a Deus dentro daquilo que você tem. Na minha vida cristã, eu tive pessoas muito importantes na minha vida, como pessoa, na minha vida cristã, que não eram pessoas ricas, que eram pessoas saudáveis, que tinham uma vida, alguns deles até muito pobres, né? Mas que eram pessoas de fato que viviam uma vida de gratidão, de felicidade. Eu me lembro, numa das viagens missionárias que eu fiz, é um fato que todas as vezes que eu me lembro, eu me emociono. Nós estávamos viajando com um grupo de música. Nós praticamente estávamos inaugurando aquela estrada lá, Belém-Brasília. Longa? Ou melhor, Belém-Brasília não, era Brasília-Salvador. Brasília-Salvador. Que você passa, né? E uma certa altura, de madrugada, a gente viajando, uma Kombi, que é um carro que ninguém conhece mais, né? Relíquias? Relíquias, né? O carro quebrou no meio da estrada. E de madrugada... As estradas também não eram tão boas assim. Totalmente desertas, né? Totalmente desertas, não tinha ninguém, não passava carro, tipo assim, 3 horas da manhã, e nós resolvemos caminhar na busca de socorro. E eu e um colega começamos a andar, né? Eu tinha aí meus 22, 23 anos, e nós fomos andando, enquanto o restante do pessoal ficou no carro esperando amanhecer o dia para ver se aparecia alguém. E nós fomos, então, em direção para frente, porque se alguém prestasse socorro, resolveria o problema e eles nos encontrariam na beira da estrada, né? Ou a gente sinalizaria e... Bom, nós fomos andando e chegamos a uma certa altura assim, vimos uma casa bem distante, já amanhecendo o dia. E era uma casa muito simples assim, e foi a primeira casa que nós enxergamos. E nós fomos até lá, e aí saiu uma senhora com uma criança no colo, na janela, e nós chamamos de longe, né? E ela veio, abriu a janela, e aí nós
falamos com ela e tal, e ela falou assim, olha, eu não posso fazer nada por vocês. Mas meu marido, daqui a pouquinho, ele está chegando, que ele foi só ali tirar o leite do gado, e ele já chega aqui. Aí daqui a pouco chegou um sertanejo montado num cavalo armado, né? E ele chegou e se aproximou, né? E veio perto da gente e perguntou o que a gente estava fazendo, a gente explicou a situação. Aí eu disse para ele, né, que eu era uma pessoa cristã e que nós estávamos pedindo socorro por causa do carro que havia quebrado. Aí quando eu disse que eu era uma pessoa cristã, ele falou assim, então vocês podem vir aqui que nós vamos tomar já está na hora do almoço, né? Isso já devia ser umas 9 horas por aí, talvez, e nós vamos comer alguma coisa e depois eu vou levar vocês aqui na cidade mais próxima. Eu tenho um outro cavalo aqui, né? E daí nós vamos em 2 até lá e ver o que a gente pode fazer. E nós entramos. E quando nós entramos, ele tinha, tipo assim, um alimento que as pessoas não... Também pouco... Aqui no Paraná ainda se conhece bastante, né? Que é mandioca, né? Uhum. E inhame, que é um tipo de uma raiz, né? E ele então tinha aquilo na mesa e ele tinha, tipo assim, uns 3 ovos. Aí ele falou assim, olha, gente, isso aqui é o que a gente tem, mas vocês podem comer conosco. Ele tinha pouco. Uhum. Né? Aos nossos olhos, aquela não era uma comida que nós estávamos acostumados. Aí, quando ele falou isso, ele disse na sequência, ele disse assim, ele disse assim, vocês, eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração e agradecer a Deus por esse alimento. Uhum. Era tão pouco, Uhum. ele tinha tão pouco, morava num casebre, ali 3, 4 filhos, mas ele tinha gratidão no coração dele. Então, viver o evangelho é viver com o coração grato por aquilo que nós somos, porque somos filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus. Sim. É a gente ter gratidão por aquilo que ele tem nos dado, não importa o que seja. É a gente viver com o coração alegre, porque a nossa alegria não vem dessas coisas, mas a nossa alegria é nos dada pelo Senhor. Amém. Então é isso que vai nos curar e nos tratar. Joia, muito bom. Bem, você pode ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma, né? Então, se você não está nos passos de Jesus, o que você ganhou, seja materialmente ou por prestígio, não valerá nada. Agora, pastor, seguindo aqui o final do nosso podcast, nesse episódio, nós falamos muito sobre as dificuldades, falamos sobre as tentações, sobre os obstáculos, falamos também, inclusive, de coisas boas que a gente faz, mas que no fundo, sem Cristo não tem muito substância, não tem essência. Pensando agora nos caminhos que a gente deve seguir, certo? Que caminhos nos ajudam a viver um relacionamento autêntico com Jesus, nos passos de Jesus, né? Além dessa roupagem toda religiosa, além desses mitos que a sociedade traz, né? Do progresso, do sucesso, quais são os caminhos concretos, objetivos, reais que Jesus nos oferece e que nós hoje podemos seguir, né? O que os evangelhos nos ensinam sobre o que é necessário para seguir Jesus de verdade, assim como os discípulos desde o início fizeram? Olha, são 3 coisas básicas, né? E eu peço então a você que está nos vendo aí, ou nos ouvindo, que você preste muita atenção, porque isso é a chave para a mudança na vida, né? A primeira delas é que a gente precisa ter uma revelação pessoal de quem é Jesus. Como eu costumo dizer, quando a gente prega, né, ou nós, os pregadores, né, no caso, quando a gente prega o evangelho, a gente fala para a multidão, mas Deus só fala para uma pessoa, né? Eu prego para 1000,
mas Deus encontra alguém com quem ele vai falar pessoalmente. Então a revelação pessoal ela é muito importante e eu também não tenho como explicar direito o que é revelação, a não ser contando uma história para você. Sim. A história é a história de Pedro. Eles, os discípulos de Jesus, eles estavam, e isso para mim, isso é fundamental, os discípulos estavam numa reunião, onde Jesus estava falando para as pessoas, e em uma certa altura, ele estava dizendo que ele era o Deus Pai, o Deus Filho, né? Que ele era Deus. E as pessoas, aquilo era uma loucura para as pessoas, elas não entendiam. Os religiosos da época, então, queriam crucificá-lo, e eles, então, não queriam isso. E Jesus, então, convida os discípulos para sair daquele ambiente, porque começou a haver uma certa confusão, e ele vai andando com os discípulos em direção ao mar, né? E dizendo que ia atravessar o mar e tal. E na conversa dele, que dava alguns quilômetros ali para eles andarem, talvez 1 hora e tal, ele pergunta para os discípulos o que o povo dizia que ele era. E essa história ela é muito importante, porque o povo tinha uma concepção errada a respeito de Jesus. Uhum. Então, de um modo geral, a multidão, o povão, elas ouvem o pregador, mas elas não sabem exatamente quem é Jesus. Uhum. E aí, essa multidão, os discípulos responderam, olha, o povo, a multidão, está dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é... Elias foi aquele que reconstruiu, né, o reino de Judá, né, através de Jerusalém, mais exatamente, os muros e o templo e tudo mais. E que o Senhor é Jeremias, porque Jeremias foi um profeta que chamou o povo ao arrependimento. E ele era tão quebrantado e tão tocado pela situação do povo, que estava longe dos caminhos de Deus, que ele chorava. Então ele chorava muito, por isso ele era chamado profeta chorão. Chorão. Então eles diziam para Jesus... Escreveu Lamentações, inclusive. Inclusive ele dizia assim, os discípulos disseram, Jesus, eles estão achando que o Senhor é o profeta chorão, porque o Senhor chorou quando o Senhor entrou em Jerusalém e viu a situação espiritual daquela cidade. Eles dizem que o Senhor, então, são essas pessoas. E Jesus, então, se volta para eles e pergunta, e vocês que estão me acompanhando, já faz algum tempo, alguns anos, o que vocês me dizem que eu sou? Então aí eles não responderam, mas um deles, que foi Pedro, né, respondeu assim, o Senhor é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, no meio daqueles 12 discípulos e no meio daquela multidão toda, Deus revelou a Pedro que Jesus era o Messias. E foi isso que Jesus falou. Você teve essa revelação e ela foi dada pelo Pai, pelo Espírito Santo para você. Então, é essa revelação que todos nós precisamos ter, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque isso é um momento de fé. Isso é loucura, né? Se você não acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo, que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi ao Pai e voltou para morar nos nossos corações através do Espírito Santo, se você não crê que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e que Ele mora no seu coração através do Espírito Santo, então você vai ter muita dificuldade de viver o Evangelho, porque você não acredita, né? A segunda coisa é confessar com o coração que Jesus é o Senhor, não apenas com os lábios. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então, não é o fato de alguém dizer que ele precisa crer, né, no seu coração e confessar isso, né? A palavra de Deus também diz que a gente deve colocar-se diante de Deus, diz assim, né, que a gente deve crer no coração e confessar com os lábios, né, conforme Romanos ensina. E a terceira coisa é reconhecer que somos filhos de Deus e viver entre a revelação e a repreensão. Tem muitos que se acham filhos, mas eles acham que eles não vão ser repreendidos. Não existe filho sem repreensão. No caso de Pedro ele começou a se orgulhar,
pelo fato dele ter tido a revelação. Uhum. E aí ele começou a ter uma postura assim de... ter uma atitude assim de orgulho, né? Quando Jesus disse, olha, eu preciso ir para a cruz, Pedro disse assim para Jesus, o Senhor não. Uhum. O Senhor não vai fazer isso, eu vou te controlar, né? Uhum. Então, alguns filhos que se afirmam filhos, eles querem controlar Deus, Uhum. né? E Jesus disse assim para ele, para trás de mim, Satanás. Né? Ele foi repreendido. Então, seguir Jesus é um caminho de descobertas, é um caminho de confrontos que Deus tem com você. Como um pai cuida de um filho. A gente não deixa o filho da gente aí fazer o que ele quer, né? Existem momentos que a gente vai orientá-lo, existem momentos que ele vai desobedecer e a gente vai precisar chamá-lo e confrontá-lo, né, de alguma maneira para que ele mude a sua rota. Ser discípulo de Jesus e andar com Jesus é isso, é viver entre essa revelação maravilhosa de crer em Jesus com toda a paixão, com todo o amor, com toda a dedicação e, ao mesmo tempo, ser constantemente repreendido, porque nós somos seres humanos e a natureza pecaminosa está em nós e os nossos desejos e as nossas ambições, as nossas doenças, as nossas taras, as nossas compulsões, nossas pulsões, elas são maiores do que, em alguns momentos, a gente quer ceder e impedir que a ação de Deus na nossa vida se manifeste. Então são essas três coisas, uma revelação especial e profunda de Deus, um reconhecimento de fé, né, de crer com o coração e um quebrantamento diante de Deus para viver essa vida, né? Às vezes nós vamos vamos alegrar a Deus pela nossa vida, né? E às vezes nós vamos entristecê-lo. A palavra de Deus diz para a gente não entristecer o Espírito Santo. Então, se ele diz isso, é porque existe essa possibilidade. Sim, sim, né? sim. Então, a gente tem que viver entre essas duas compreensões. É isso aí, gente. Você que nos acompanha nesse momento, você está acompanhando o podcast, o quinto episódio da série Seguir Jesus, com o título Dificuldades para Seguir Jesus. O pastor Naaman está compartilhando 3 passos para que você possa seguir Jesus. Não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula bíblica, né? E como ele bem nos lembrou, você precisa viver a experiência da revelação, crer e confessar Jesus Cristo na sua vida e reconhecer que você é um filho de Deus e que vive entre a revelação e a repreensão. Esse é o realismo da fé cristã. Né? Exatamente. E agora, chegando ao final, pastor Naaman, vamos às nossas palavras finais para o nosso ouvinte, para quem está nos vendo aí. Que palavra final você pode deixar para a gente a respeito desse grande tema de seguir a Jesus e lidar com as dificuldades para seguir a Jesus? Seguir a Jesus é o resultado do encontro do Senhor com você, do Senhor com quem está nos vendo. É assim que a gente segue Jesus. E não apenas um encontro de Jesus com aquelas promessas, né, que são feitas a você. É um viver em comunhão com Deus, é constante, é um respirar. Não tem como você dizer, não, agora Jesus não está mais aqui. Um dia que você crê em Jesus de verdade, ele vai morar no seu coração, aí é inseparável. A Bíblia diz que nem a morte nos separa dele. Então, a morte nos separa das pessoas, mas não do Senhor. Ele está conosco, ele vive em nós. É não se guiar apenas por princípios e regras, mas é se render ao senhorio de Cristo, é dizer, Senhor, obrigado, eu vou me submeter a isso que o Senhor está dizendo, porque o Senhor mora em mim e o Senhor vai me capacitar para cumprir tudo aquilo que o Senhor deseja. Não viver de acordo com as regras que estão nos impondo, de acordo com a cultura que está nos impondo, de acordo com o que a religião está nos impondo, de acordo com uma proposta de uma igreja, de uma comunidade, que às vezes ela está indo ao contrário do evangelho, às vezes até sem se dar conta, mas se você é um filho de Deus, em algum momento você vai perceber que aquilo está contrário ao que Deus ensina. E não se submeter a essa cultura que violenta aos princípios de Deus. É você se render a esse senhorio, dizer, sim, Senhor, eu sou
Os primeiros cristãos, eles se rendiam a isso, né? Eles eram obrigados a se submeter aos reis. E quando eles não se submetiam, eles podiam morrer. Por isso eles foram perseguidos. Alguns deles eram abandonados quando ficavam doentes. E os outros, aqueles que eram abandonados por estarem doentes, os outros cristãos sadios, eles se escondiam, contrariando ao exército, o rei, para socorrer aqueles doentes que eram cristãos. Socorrer as crianças. Naquela época, quando uma família tinha bebês e acontecia uma doença ou uma praga, os reis obrigavam a enterrar os bebês. Os cristãos não permitiam isso. Pegavam as famílias e levavam as famílias para as florestas, cuidavam dos bebês, correndo o risco de vida, não só dos bebês morrerem, mas eles também, porque eles amavam a Deus. É você não se render a esses princípios e essas imposições do mundo. A fé, então, vai deixando de ser uma teoria e se torna um caminho, um jeito de viver, um relacionamento de vida. Então, o meu convite para você é para você crer em Jesus e tomar consciência de quem Cristo é e viver a cada dia andando com Ele na sua vida, no seu caminhar, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, de tal forma que as pessoas, ao olharem para a gente, para mim, para você, Lissander, para aqueles que estão nos vendo, eles possam ver esse diferencial. O que me torna diferente das demais pessoas é uma única coisa, o amor de Deus em mim, que me torna uma pessoa capaz de amar e de me tornar cada vez mais parecido com Jesus. Não há outra diferença entre eu e nenhum outro ser humano. É Cristo quem faz essa diferença. É isso mesmo. E só para lembrando a todos nós que os primeiros discípulos de Jesus não foram chamados de cristãos, mas foram chamados de os do caminho. É porque eles tinham um movimento de seguimento a Jesus, né? Exatamente. Era uma revolução. E nós podemos ser uma revolução onde nós estivermos plantados. Amém. Que assim seja. Bem, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Esse foi o 5º episódio da série Seguir Jesus, com o título Dificuldades para Seguir Jesus. E nos vemos no próximo episódio, na semana que vem, próxima quinta-feira, e será o 6º episódio da série com o título Seguir sem crer, o grande engano. Obrigado, pastor Naaman, obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima.